Olá, muito boa tarde, está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver: Polícia Rodoviária Federal prende mais um foragido do Presídio Estadual de Erechim. Ele foi detido com um carro roubado em Vacaria, na Serra Gaúcha. Entre os nossos destaques de hoje também, Bruno Máximo Campos, criminoso que matou empresário após assalto no centro de Erechim, que estava no presídio aqui da cidade, foi transferido para a penitenciária de Charqueadas no último sábado. O motivo seria a falta de segurança do presídio aqui da cidade. Também entre os nossos destaques, acidentes no trânsito aqui da região. Em Barão de Cotegipe, homem que estava foragido da justiça é preso. Você vai ver também as últimas informações do esporte, os destaques da área política e tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. A gente está chegando a partir de agora, desse intervalo do meio-dia, para trazer muita informação para você que está ligado conosco aqui pela TV Bom Dia nesta segunda-feira, fim de semana que foi de bastante movimentação aqui no Alto Uruguai Gaúcho, na região nordeste do estado, e todas as informações para você a partir de agora. E te liga porque a gente já começa com a primeira informando para você que a Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Brigada Militar, prendeu na madrugada do último sábado mais um foragido do presídio aqui estadual de Erechim. Ele estava em um veículo roubado com comparsa. O veículo foi roubado em Passo Fundo, mas ele foi preso lá em Vacaria, na Serra Gaúcha. O homem tentou fugir a pé, mas acabou preso pelos policiais. Te liga agora na informação. Policiais rodoviários federais, com o apoio da Brigada Militar, prenderam 2 homens e recuperaram um carro roubado na madrugada deste sábado na BR-285 em Vacaria. Entre os detidos está Fabrício de Lima, um dos 13 foragidos do Presídio Estadual de Erechim na última semana. Fabrício tentou fugir de uma abordagem policial. Ele e o companheiro chegaram a abandonar o veículo em um córrego, mas acabaram presos. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38 com 10 munições. Fabrício foi levado para o Presídio Estadual de Vacaria, onde ficará à disposição da Justiça. Ao todo, 7 presos seguem foragidos da penitenciária de Erechim. Olha, a polícia segue fazendo buscas aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai Gaúcho, em outras regiões do estado, pelos foragidos. Até o momento, ainda com essas prisões, 3 dos 9 que seguiam, 4 foram presos dos dias. Dos 3 que fugiram, 4 foram presos logo após, 3 na sequência, e agora ainda faltam 6 foragidos aqui do Presídio Estadual de Erechim, 7 foragidos, perdão, do Presídio Estadual de Erechim, e a gente vai continuar acompanhando porque a polícia faz buscas em toda a região para tentar localizar esses criminosos. Agora a gente vai falar para você de um acidente na tarde da última sexta-feira na RS 420, rodovia que liga Erechim a Aratiba. O fato aconteceu no início da tarde, próximo ao quilômetro 10, de acordo com populares. Apesar da força do impacto entre 2 automóveis, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local fazendo um levantamento das causas e para ver o que teria acontecido, né? Pois é, ainda bem então que ninguém ficou ferido nesse acidente aí. Olha, agora a gente vai aqui da região do trânsito, vai falar para você que em Getúlio Vargas, policiais foram recebidos a pedradas por foragidos da justiça. O fato ocorreu na tarde da última quinta-feira, quando policiais abordaram 3 jovens. Um deles tentou fugir para um banhado. Ele era foragido do CASE de Passo Fundo. Já os outros 2 tentaram evitar a prisão do colega, arremessando pedras nos policiais. Os 3 adolescentes foram detidos. De acordo com a Brigada Militar, um deles estava desaparecido, já o outro arremessador de pedra aí tinha também um mandato de captura e agora, já que ele tentou proteger o outro, vai os 2 junto lá para o CASE de Passo Fundo. Agora a gente vai falar para você, volta a falar do caso do empresário que morreu aqui em Erechim na última quinta-feira após um assalto, né?
Olha, logo depois, nessas tardes dessa sexta-feira, quando o empresário Rogério Sokol foi sepultado aqui em Erechim, às 5 da tarde, vários comerciantes fecharam as lojas em sinal de protesto aí e também para pedir mais segurança. A manifestação foi organizada pela CDL aqui de Erechim. Dezenas de lojistas erechinenses pararam suas atividades, fecharam as portas e fizeram 5 minutos de silêncio no fim da tarde desta sexta-feira. A manifestação foi organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Erechim, a CDL, em memória ao empresário Rogério Sokol, morto após um assalto à loja em que trabalhava no centro de Erechim. A manifestação também foi repetida no esporte. Atletas do Atlântico Futsal e funcionários do clube paralisaram atividades e treinos e também ficaram em silêncio. Rogério Sokol foi sepultado na tarde desta sexta-feira no cemitério Jardim da Saudade. E a gente segue falando para você desse assunto que, claro, muita gente ficou triste, movimentou a cidade aqui de Erechim na última semana, porque foi transferido o Bruno Máximo Campos, de 21 anos, que matou o empresário Rogério Sokol. A transferência foi realizada por agentes da SUSEP na noite do último sábado. O Bruno confessou ter matado o empresário Rogério Sokol após um assalto numa loja de autopeças aqui no centro de Erechim. Ele foi levado para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde encontram-se detidos os presos mais perigosos aqui do Rio Grande do Sul. O pedido foi feito pela Justiça de Erechim diante da situação de perigo eminente de fuga do apenado do presídio estadual aqui de Erechim. Portanto, foi transferido aí na noite do último sábado o homem que matou aí o empresário Rogério Sokol aqui na última quinta-feira. O Bruno Máximo Campos estava no presídio estadual de Erechim cumprindo pena por furtos e roubos e agora vai responder pelo crime de latrocínio lá na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Olha, e diante dessa situação dos presídios aqui da região do Alto Uruguai, de todo o estado, na verdade, que vem apresentando fugas, rebeliões e diversas situações críticas, o governo do estado anunciou na última sexta-feira um pacote na área da segurança pública aí para os presídios, para o sistema penitenciário. Veja agora mais informações, a reportagem da TVE. A sobrecarga atual do sistema penitenciário gaúcho vai diminuir. Serão abertas 350 novas vagas em Porto Alegre e região metropolitana. Destas, 200 serão possíveis a partir desta quinta-feira. Em entrevista coletiva, o vice-governador e secretário da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou um pacote de medidas. Iniciou por volta das 6 horas da manhã a remoção de presos do presídio de Porto Alegre, do PEPOA, abrindo 350 vagas naquela casa prisional, o que vai nos possibilitar, nas próximas 48 horas, nós retirarmos todos os presos em delegacias de polícia, que estejam em delegacias de polícia, em Porto Alegre, região metropolitana e Vale dos Sinos. Estamos retirando das delegacias. A decisão resultou também do diálogo com o Ministério Público e Judiciário. Nos dá fôlego para os próximos 60, 70, 80 dias não termos presos em delegacia. Ao longo desse período nós vamos buscando outras medidas, a fim de se evitar que se retorne essa questão de preso em viatura, preso em delegacia. Ranolfo Vieira Júnior anunciou que entre agosto e setembro próximos, a penitenciária de Sapucaia do Sul deverá ser aberta. No segundo semestre, serão retomadas as obras da penitenciária de Guaíba, paralisadas desde março de 2017. Até o final desse ano, nós temos aí praticamente certo já, pelas as casas que estão em construção, abertura de em torno de 1.200 vagas. Outras medidas do pacote prevêem a instalação de 45 portais com detectores de metais e a implantação de scanners corporais em presídios. Em relação às fugas, começou nesta semana a Operação Pente Fino em presídios. A partir de maio, serão recrutados mais servidores penitenciários. Haverá também troca de delegados penitenciários e cursos para evitar fugas no sistema. Em março, será anunciada a construção pelo Estado de uma penitenciária de alta segurança do Rio Grande do Sul.
Bom, e nessa ida de pacotes, né, para aí aumentar a segurança, parece que o governo do estado vai dar um pé atrás, por exemplo, ou um passo para trás na área da segurança pública. Isso porque a Polícia Civil admitiu essa semana que está fazendo um estudo para fechar delegacias no interior do estado. Municípios como, por exemplo, Barão de Cotegipe, Campinas do Sul, Aratiba e muitos outros aqui da nossa região que contam com apenas um servidor podem ter o serviço encerrado. Olha, a confirmação pegou de surpresa muita gente e movimentou aí a área a área política e também a área da segurança. O presidente da AMAL pediu explicações aí para saber o que pode acontecer caso essas pequenas delegacias no interior sejam fechadas. Te liga na reportagem. A Polícia Civil confirmou nesta semana que está realizando um estudo preliminar em todas as delegacias do estado. O levantamento deve apontar quais unidades do interior podem ser fechadas. De acordo com o setor de comunicação, o relatório com todos os dados deve ser entregue em até 15 dias para a Secretaria de Segurança Pública e irá analisar critérios como o índice de criminalidade, tanto de incidência de registro em geral, quanto delitos graves, como homicídios, roubos e tráfico de drogas, além do número de habitantes, custo de manutenção, aluguel, contas de água, luz e telefone e proximidade de outras delegacias. Outro ponto analisado é o número de servidores. Isso porque cerca de 93 unidades do estado estariam atendendo com até 2 policiais. Destas, 87 delegacias com apenas um servidor. A decisão do fechamento divide opiniões e preocupa as autoridades. Na região do Alto Uruguai Gaúcho, a 11ª Delegacia de Polícia Regional é a que tem o maior número de delegacias com apenas um profissional do estado. São 37 delegacias, que podem deixar de atender a população. Por isso, o presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, se reuniu nesta semana com delegados para ter esclarecimentos de como ficará a segurança nesses pequenos municípios. Se isso vier a ocorrer, a gente só tem que lamentar. Eu estou falando com o prefeito da AMAL, e acredito que partilho da opinião de todos os prefeitos da nossa região. Não só da nossa região, oxalá, quem sabe, do estado. Porque seria temerário nós... A segurança é um segmento fundamental da vida do cidadão, junto com a saúde, junto com a educação, e onde o poder público tem que estar presente. Considerando o que preconiza a Constituição, a segurança é um dever do Estado. Estado, instituição, mas Estado também, unidade da federação. No caso, o nosso Estado do Rio Grande do Sul é que tem a responsabilidade pela segurança pública do cidadão. Uma das cidades que podem ser afetadas com essa mudança é Aratiba, que tem cerca de 6 mil habitantes e apenas um servidor na Delegacia de Polícia Civil. A situação preocupa os moradores. Se for extinto, é muito complicado e triste, porque ela inibe tanto esses roubos. De acordo com dados da Polícia Civil, o déficit de policiais no Alto Uruguai Gaúcho chega a cerca de 50%. Para julho, estão previstas a formação de 421 novos policiais civis, mas o número de aposentados só em 2019 já chega a 700. Temos que ter muita sensatez e equilíbrio para compreender o momento que o Estado passa. A gente sabe das dificuldades, mas o Estado tem que eleger as suas prioridades. O que é prioridade para o Estado? É fazer com que o cidadão se sinta seguro, que tenha saúde, que tenha educação. Então, daqui a pouco, tem que avaliar quais são as prioridades. Para nós, prefeitos dos municípios da região, eu não tenho dúvida que a segurança faz parte, está dentro do contexto administrativo que tem que ser fomentado pelo Estado. Então, para nós, seria temerário por demais se isso viesse a acontecer. Olha, e a questão é o seguinte, hein? Todo mundo quer saber se essas delegacias fecharem, né? O que isso pode causar, hein? Qual é o problema que a situação pode levar? Porque tem muita gente lá no interior que não tem esse costume de ir na delegacia, mas eles conhecem o policial, né? Então o policial lá da cidade, ele liga, ele pergunta, o pessoal passa as informações para ele do que está acontecendo e acaba inibindo muitos crimes locais, hein? Então assim, a expectativa é de um crescimento nesses casos aí no interior do estado, até muitos casos de violência, né? Passem despercebidos por falta dessas
essas delegacias, caso não haja mais esses locais aí para o registro do fato. A gente vai continuar acompanhando a situação e vai trazer mais informações para você. Deixa o teu comentário aqui embaixo, vamos ver o que você acha, se deve ou não fechar as delegacias da Polícia Civil com um servidor ou menos. A gente quer saber a tua opinião. Olha, e a Brigada Militar prendeu um traficante que estava escondido dentro de um guarda-roupa, Marcão. Olha, o fato aconteceu lá em Getúlio Vargas também. Getúlio Vargas, tá complicada a situação, hein? Alô, polícia de Getúlio Vargas. Olha, soldados da Brigada Militar prenderam um traficante escondido dentro de um guarda-roupas. O fato ocorreu lá no bairro José Bonifácio. De acordo com os policiais, o indivíduo foi avistado com uma sacola na mão. Porém, ao perceber a viatura, se desfez da mesma e fugiu para uma casa. A Brigada Militar cercou o local e prendeu o suspeito. Também foram encontradas com ele 103 pedras de crack, um cachimbo e 2 simulacros, ou seja, as pistolas, aquela de brinquedo, né? O homem foi levado para o presídio estadual de Erechim após prestar depoimento na delegacia de polícia na delegacia de polícia de pronto atendimento aqui de Erechim, né? Porque no fim de semana as delegacias ficam fechadas no interior. Então ele veio para cá e depois foi levado lá para o presídio estadual de Erechim, ele que foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Olha, vamos seguindo com informação, porque um homem de 66 anos foi encontrado morto na própria casa aqui em Erechim. O caso aconteceu na noite deste domingo, no bairro Jabuticabal. Hélio Pomorski não era visto, segundo familiares, desde a última sexta-feira. Soldados da Brigada Militar estiveram na casa dele e precisaram arrombar a porta para entrar no local onde o corpo foi encontrado. A principal suspeita é que a morte tenha sido causada de forma natural. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que ainda vai investigar esse fato. E agora a gente vai falar para você e chamar a sua atenção porque um trator foi roubado de dentro de uma concessionária aqui em Erechim. O fato aconteceu nesse fim de semana, foi furtado aí de uma loja aqui no sábado que fica às margens da BR-153 aqui em Erechim. De acordo com o proprietário do local, ao chegar pela manhã, ele não encontrou mais a máquina no local que havia deixado. O trator é semelhante a esse aí que você está vendo nas imagens, da modelo da Marcus Ferguson, como é que fala isso? Massey Ferguson, né? Dos tratores aí. Então, se você viu um trator semelhante a esse daí, de forma suspeita andando aí para a sua região, olha, chama a polícia porque pode ter sido roubado. O que foi roubado, mas foi recuperado pela Brigada Militar nesse fim de semana, foi uma caminhonete, Marcão, modelo Toyota Hilux. A caminhonete estava em uma concessionária de veículos no bairro Bela Vista, próximo à BR-153, quando foi roubada por 2 homens que chegaram ao local em um veículo VW Gol. De acordo com populares, um dos homens entrou na caminhonete sem falar nada com ninguém. Chegou lá na concessionária, entrou na caminhonete, se trancou do lado de dentro e aproveitou que a chave estava na ignição. E daí o que ele fez? Tocou o arranque e foi embora. O proprietário do veículo disse que ainda tentou conversar com o homem para saber o que estava acontecendo. Mas olha, o criminoso deu no pé. Só que ele não contava que, como todo veículo que fica em concessionária, só tinha aquele pinguinho de gasolina para o cara sentir o ronco do motor. O veículo foi encontrado pela Brigada Militar alguns quilômetros após o local, aí intacto. O criminoso acabou desistindo do fato porque a caminhonete ficou possivelmente sem gasolina. A Brigada Militar fez buscas, mas não encontrou nenhum dos suspeitos. Câmeras de segurança do local estão sendo analisadas aí para fazer a identificação dos criminosos. Olha, cada uma que acontece. Olha, em Maximiliano de Almeida, um incêndio destruiu uma casa e um bar nesse fim de semana. O caso aconteceu por volta das 13h20 da manhã. E nesse momento não havia ninguém lá nesse bar, né? Caminhões da Secretaria de Obras do municípios de Machadinho e Maximiliano de Almeida auxiliaram no combate ao fogo e atuaram para evitar que árvores, a rede elétrica e também uma residência vizinha ao local fosse atingida. Bombeiros de Lagoa Vermelha fizeram o rescaldo das chamas e agora a Polícia Civil vai investigar o que é que teria motivado esse incêndio lá num bar em Maximiliano de Almeida. Mas graças a Deus ninguém ficou ferido nesse caso aí.
Olha, e as informações não param. O fim de semana aqui em Erechim foi agitado. Um carro invadiu uma residência no bairro Copas Verdes. O fato aconteceu lá na rua Tiago André Rossi na noite do último sábado. O veículo modelo Opala colidiu contra outros 2 veículos. Segundo populares, o condutor apresentava sinais de embriaguez e logo após o acidente abandonou o carro e fugiu do local antes da chegada da Brigada Militar. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. O caso acabou sendo registrado pela Polícia Civil, que agora vai investigar de quem quer esse Opala. Possivelmente ele vai aparecer para buscar o Opalão dele, né? Porque esse Opalão é um trator, né? Você vê nas imagens, não fez nada com o Opala, rapaz. Destruiu os outros, levantou portão, levantou muro e o Opala ficou firme. Esse é bom. Bom, seguimos por aqui e agora vamos voltar a falar de Getúlio Vargas. Olha, porque tá complicada a situação do Getúlio Vargas, hein? Alô, alô. Olha, um casal foi preso lá no fim de semana. Ah, não, essa aqui não, Marcão, porque é o seguinte, é o mesmo que foi detido lá em Getúlio Vargas, né? Só que aqui na outra notícia fala que uma mulher que estava junto com o cara também foi preso. Essa aqui a gente já deu. Olha, vamos seguindo. Vamos mudar de Getúlio Vargas para Barão de Cotegipe, porque lá sim um rapaz aí de 18 anos que estava foragido da justiça foi preso neste fim de semana. Ele foi abordado lá na rua 21 de abril e ao consultar o sistema, os policiais descobriram aí que a justiça estava procurando ele. Portanto, ele acabou sendo preso e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim e logo após ao Presídio Estadual de Erechim. A prisão aí desse jovem de 18 anos não foi informado o motivo que ele estaria sendo procurado, apenas que ele foi preso. Bom, vamos voltar agora, vamos parar um pouquinho e falar de segurança para você, porque agora eu vou falar de um caso, olha, que realmente chateia, hein? Chateia e deixa a gente chateado com algumas coisas. É o caso da Stephanie. Você vai lembrar da jovem cadeirante aqui de Erechim, que a gente mostrou um tempo atrás, que ela estava brigando aí para conseguir o transporte escolar, o transporte para ir na universidade. A casa dela ficava num local ruim, não passava ônibus lá. Aí, o que aconteceu? A gente mostrou aqui e a Prefeitura de Erechim informou na última semana que a situação tinha sido solucionada. Bom, nós para ver o milagre, a gente vai até o santo, fomos lá até a Stephanie e descobrimos que a situação não é bem assim. Foi solucionado, mas não foi solucionado. A prefeitura diz que fez um estudo, modificou 2 rotas, mas para a Stephanie ainda segue complicado. A jovem, por exemplo, dia de chuva vai ter que andar pelo menos 2 quadras a pé aí, de acordo para poder chegar a tal de parada. O problema é que a concessionária fala que não tem como passar um ônibus na rua dela. Gente, apenas 2 quadras, vamos ajudar essa jovem aí. Alô vereadores, vocês que ficam votando nome de rua, aí, vamos trabalhar alguma coisa, vamos modificar essa lei, hein? Vamos ver um movimento, vamos mostrar esse caso, esse descaso aqui no Bom Dia Notícias novamente. Te liga na informação. O caso da Stephanie foi mostrado no início deste mês pelo Bom Dia. A jovem, que é cadeirante e precisa ir para a universidade, mas não tinha um transporte adequado, teve nesta semana uma solução apresentada pelo município de Erechim. Através de um estudo feito pela Direção de Trânsito do município, em parceria com a AGER, que é a Agência Reguladora de Concessões Públicas, e a Empresa de Transportes Públicos Urbanos, 2 linhas de ônibus tiveram rotas mudadas e uma nova parada foi instalada para atender a jovem. As mudanças foram apenas na parada, principalmente na URI, que havia uma parada para deficiente num local. Essa parada foi deslocada para um outro local, né, beneficiando outros também, deficientes que também utilizavam a parada, não foram prejudicados porque ela mudou alguns metros, saindo de uma rua, entrando logo em seguida na esquina, e também uma parada de ônibus próximo a onde essa pessoa que fez o pedido, que é a Stephanie, né, também poderá acessar um local como Cadeirantes, então um local que não pegue aí nenhuma elevada, que não pegue uma rua com problema para ela se deslocar, e ela vai se deslocar muito mais facilmente a essa nova parada,
essa parada que foi realizada, que está sendo implantada, né? E também essa outra parada que é aonde ela vai deixar o ônibus e também vai tomar o ônibus depois da aula. Então, são pequenas alterações, não grandes alterações, pequenas alterações, mas que foram suficientes para esse caso especificamente resolver sem, novamente vamos dizer, sem prejudicar, mudar todo um sistema de transporte, sem prejudicar ninguém e beneficiando quem mais precisava naquele momento. Após a Prefeitura e a agência reguladora informarem que o caso da Stephanie tinha sido concluído, nossa reportagem voltou até aqui o bairro Morada do Sol para verificar onde ficarão as paradas que ela pode ser atendida do transporte público urbano. Você vai lembrar que na outra reportagem que nós fizemos, a Stephanie precisava sair da casa dela, que fica logo ali, e subir por aqui toda essa subida até chegar a um ponto de ônibus mais próximo. Agora, a nova determinação e também com as mudanças das linhas, ela precisa seguir por essa rua até aquela segunda esquina, onde irá ficar aguardando o ônibus. Mas a principal preocupação da família é nos dias de chuva, quando a jovem vai precisar também pegar o ônibus para ir para a escola. Até lá, fica um impasse entre a jovem e também o município. Ela pede uma parada mais próxima, mas, segundo eles, isso não é possível, porque o ônibus não conseguiria manobrar nessa rua. Acompanhamos Stephanie até o local da parada do ônibus urbano. Além da distância, a jovem precisa enfrentar outros problemas até chegar ao ponto. Ela necessita, por exemplo, andar pelo meio da rua, pois não existem calçadas adaptadas com rampas para a cadeira. Aliás, é exatamente na rua que Stephanie precisa aguardar o ônibus. Isso porque no novo ponto não existe uma calçada ou aba, apenas essa placa que foi colocada pela prefeitura. A nova parada fica na frente da entrada para este terreno baldio, que, segundo moradores da região, já foi utilizado por usuários de droga como esconderijo. Eu conversei sim com o diretor-geral do trânsito, que é o Luiz Weichenfelder, que esteve em minha casa antes de lavrar o acordo conversando, que ele sim conversou com a AGER, conversou com o pessoal do Urbano, e eles deram esse ponto como alternativa mais próxima da minha casa, porque disseram que não poderiam colocar na minha rua, porque ela é muito estreita, e se tiver carro estacionado o ônibus não consegue manobrar, e também pela questão de que as ruas no entorno não são asfaltadas. De acordo com a jovem, com medo de não poder estudar, ela assinou o termo com o município, aceitando a parada, mas relata não ter sido ouvida sobre as necessidades para poder chegar até o local. Agora, imagine ela ter que fazer esse trajeto com a cadeira de rodas em um dia de chuva. Muitas vezes ela precisará fazer isso sozinha, já que a mãe é doente. Olha, o acordo que foi feito, ele era para ter sido cumprido, está sendo descumprido pelo fato de que a parada, como você pode ver aí no acordo, ela era para estar bem na esquina. E onde eles colocaram a placa é um local que fica em frente a esse terreno baldio, cheio de mato, depósito de lixo, mau cheiro que você também está sentindo aqui. Nossa reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Erechim, que por telefone disse que a jovem assinou o termo aceitando o local da nova parada. Portanto, a partir de agora, o município não poderia fazer mais nada. Procuramos também a Direção de Transportes de Erechim e o diretor Luiz Weichenfelder para saber como foi realizado o estudo que determinou os locais da parada, mas ele não foi encontrado. Estou decepcionada, porque esse acordo foi uma alternativa que foi tomada rapidamente pelo fato de que as aulas já começaram, mas o acordo está sendo descumprido e o sentimento de revolta e humilhação continua. Olha, eu quero muito trazer uma notícia boa aqui nesse programa. Eu tô cansado de trazer notícias ruins e chatas desse tipo de situação. Portanto, o seguinte, meus amigos políticos, vamos se movimentar, vamos ajudar essa jovem. Mais uma vez eu faço um apelo, talvez para você que tem o transporte particular aí, que possa ajudar essa jovem a sair desse impasse.
Porque o poder público não está se ajudando, né? Então, se você puder, talvez o setor particular tenha o transporte para ajudar essa moça, ela quer ir para a universidade, vamos se movimentar, vamos ajudar, viu, minha gente? Quem sabe eu quero mostrar o seu caso, quero mostrar a situação aqui no Bom Dia Notícias já resolvida. A gente vai continuar acompanhando o caso da Stephanie, hein? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, agora a gente vai falar para você que o CEPERGS, o Sindicato dos Professores, inaugurou após 40 anos a sua primeira sede própria aqui em Erechim. O caso fica, a nova sede fica lá na rua Comandante... Puxa vida, esqueci o nome da rua. Mas é o seguinte, você vê agora na reportagem, fica lá perto do Hospital de Caridade. Muito legal, muito importante esse local. Te liga na reportagem. Foi inaugurado no fim da tarde dessa terça-feira a nova sede do 15º Núcleo do CEPERS em Erechim. Em 2019, a entidade, que atende a 35 municípios do Alto Uruguai Gaúcho, completa 40 anos de atuação. Que era uma reivindicação há 40 anos e outra que é mais um instrumento de luta, de trabalho da categoria e dos demais movimentos sociais e populares aqui da região. Nesse momento, especialmente, que estamos num momento difícil, né, grandes reformas estão acontecendo aí para a classe trabalhadora, reforma da Previdência, reformas do nosso plano de carreira aqui do Magistério Público Estadual. Então, este espaço aqui ele será muito importante para que nós possamos, então, nos reunir, debater e partirmos para a luta. A nova sede, que é própria e tem mais de 350 metros quadrados, conta com 2 andares. Além da parte de atendimento aos mais de 2.800 sócios, o local também contará com uma área para alojamento de professores em Erechim. A abertura de um núcleo como este é muito importante, porque, como eu disse, é uma trincheira de luta, é um ponto de encontro, é uma referência para os educadores do 15º Núcleo. E também que a nossa luta não é solitária, a nossa luta é a luta da nossa categoria, mas também é uma luta em defesa da classe trabalhadora. Então, certamente, esse aqui será um ponto de encontro, de organização das lutas na defesa dos direitos desta classe, inclusive contra a reforma da Previdência. A nova sede fica na rua Marechal Rondon, número 55, no centro de Erechim, e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Bom, agora a gente segue por aqui, vai para o site do Bom Dia, Marcão, porque a reforma da ponte lá de Marcelino Ramos já está quase concluída. A notícia foi dada pelo repórter Igor Miller na edição desse fim de semana e mostra aí, é destaque no Bom Dia, hein? A recuperação dessa ponte rodoferroviária foi confirmada pelo prefeito Juliano Zuanazzi. Segundo ele, o lado catarinense já está concluído. A expectativa é que até o final desse mês, ou até a primeira semana do mês de março, as obras se encerrem. A estrutura de ferro com assoalho de madeira é o cartão postal dessa cidade lá do Alto Uruguai Gaúcho e uma também importante ligação entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o prefeito, a manutenção do assoalho iniciou há 4 meses e a expectativa é que até o final de semana a obra fique já pronto se o tempo permitir. O prefeito também afirma que a empresa Rumo substituiu os dormentes que dão sustentação para a linha férrea e, por consequência, a parte rodoferroviária e fez toda a instalação de pranchões de madeira tratada a colocação do sentido do fluxo de veículos e não mais atravessados como eram. O prefeito conta, que a ponte foi construída há mais de 100 anos e durante muito tempo fez parte exclusivamente para o transporte ferroviário. Mas desde 1990 o movimento entre os municípios da região conseguisse que ela fosse assoalhada, permitindo também a passagem de carros. Nessa ponte aí também ocorreram várias alterações. Você confere a matéria completa lá no site jornalbomdia.com.br. Portanto, uma notícia muito boa para o pessoal de Marcelino Ramos, hein? A ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul vai voltar a funcionar até o início do mês de março. Tomara mesmo, hein? Bom, agora a gente vai falar do estado, porque é o seguinte, o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de 65 milhões de reais para a área da saúde. A principal
parte desse dinheiro vai pagar as dívidas dos hospitais. Aqui em Erechim, o Hospital Santa Terezinha tem entre 7 ou 8 milhões de reais devidos pelo Estado, né? A gente espera que realmente o Estado pague esse dinheiro, porque o Santa Terezinha tá precisando, tá desabando. A gente não sabe o que vai cair primeiro, hein? Se é o presídio ou se é esse hospital. Te liga na reportagem. Foi aberta oficialmente nesta quinta-feira em Torres a edição 2019 da Assembleia de Verão da FAMURS. Voltado a prefeitos, vice-prefeitos, secretários e demais agentes municipais, o evento neste ano tem como tema Caminhos para desenvolver os municípios. Convidado para a cerimônia de abertura na Associação dos Amigos da Praia de Torres, o governador Eduardo Leite salientou que sua gestão mantém canal aberto e direto com as prefeituras e que tem feito o possível para atender às demandas pendentes. Nesse sentido, Leite anunciou um programa para regularizar os repasses da saúde, uma dívida que ultrapassa R$1 bilhão. Buscando fazer todo o esforço para que a saúde no Rio Grande do Sul consiga ter o seu financiamento em condições de dar suporte aos municípios para a prestação de serviços à população. Ainda não é a resolução de todos os problemas, mas é um avanço para que os municípios possam sair dessa situação de asfixia pela falta de repasses estaduais que vinha dos meses anteriores. O governador ainda destacou a criação de 2 novas pastas: a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios e a Secretaria Extraordinária de Relações Federativas, que serão importantes na articulação de ações conjuntas entre as diferentes instâncias. São 2 secretarias que vão trabalhar de forma articulada, apoiando não apenas as medidas de interesse do Estado, mas dos municípios. A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, com o Rodrigo Lorenzoni, além de dar suporte na intermediação das demandas dos municípios junto às secretarias de Estado e também junto ao governo federal, ela é uma secretaria de apoio técnico aos municípios, para estruturar projetos, e é também de articulação em nível regional na prestação de serviços por parte do Estado. E a Secretaria da senadora Ana Amélia, Secretaria de Relações Federativas Internacionais, estará como uma embaixada do Rio Grande do Sul, atendendo não apenas o interesse do Estado, mas também dos municípios, junto ao Ministério, junto a organismos internacionais, para viabilizar projetos, recursos, apoio importante para os municípios e para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Olha, mas o governador diz que não tem dinheiro. E, apesar de pagar os 65 milhões, diz que não tem mais dinheiro, que a situação está crítica, está complicada. Foi o que ele disse aí no encontro que apresentou os panoramas das finanças para empresários na abertura da safra da uva na última sexta-feira lá em Caxias do Sul. Te liga na reportagem. O governador Eduardo Leite apresentou nesta sexta-feira o panorama das finanças do Rio Grande do Sul em um café da manhã promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Toda a nossa agenda de enfrentamento da crise tem associado uma agenda de desenvolvimento econômico, de redução de burocracia para quem empreende, de investimentos em infraestrutura em parceria com o setor privado e também, a partir da reestruturação do Estado, de reestruturação do nosso sistema tributário para aliviar o peso do Estado nos ombros do cidadão e principalmente de quem empreende, assim poder gerar um ciclo virtuoso na nossa economia. Olha, agora a gente vai falar de um assunto muito triste mesmo. Morreu nesse fim de semana aqui em Erechim o músico Sérgio Itgar, né, que tocou aí nos anos 70, 80, com bandas aqui de Erechim conhecida, como Marcão, não é do teu tempo, mas tu já viu falar, os The Crazy Boys e também os Ipanemas. Bom, e o Sérgio Itgar foi professor há muito tempo também da Escola Belas Artes aqui de Erechim, músico, foi responsável aí também por diversas trilhas de filmes. Olha, ele foi sepultado ainda na tarde do último sábado. O Sérgio Itgar estava internado na UTI do Hospital Santa Terezinha. Te liga na reportagem. Faleceu na noite desta sexta-feira no Hospital Santa Terezinha de Erechim o músico erechinense Sérgio Itgar. Serginho, como era chamado pelos amigos, participou de vários grupos musicais entre os anos 70 e 80, como a banda The Crazy Boys e os Ipanemas. Sérgio também foi produtor musical e professor da Escola de Música Belas Artes Oswaldo Engel. Sérgio Itgar foi sepultado na tarde de sábado. Enquanto existir protesto, enquanto existir mudanças, moda, sempre haverá rock and roll. Muito bem, um fato muito triste aí realmente, mas
sei lá, né? Vida segue, fatos esses como esse acontecem. Agora a gente tem aquele recado importante para você que tá como o Marcão pensando em um dia casar, porque quem casa quer ter casa própria, quer um apartamento maior, você empresário que quer colocar a sua loja, ou então, Marcão, você quer botar o escritório da tua produtora em um lugar bem posicionado para receber todo o pessoal dos carros rebaixados lá? Não tem problema. Faça como o meu amigo Fernando, tem um local bem localizado para sua empresa e vá visitar a Solar Imóveis, que é uma imobiliária de confiança e qualidade, tem todas as opções para você, meu amigo, minha amiga. A Solar Imóveis está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Lá você encontra todas as ofertas. Também no site da Solar, que é isso aqui, ó, solarimóveis-rs.com.br. Aqui você pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e tudo isso e muito mais que você precisa saber para ficar sempre bem informado. Tire suas dúvidas também para assinar o atendimento, é o 3519-8630. Eu vou repetir para você, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olha, meu amigo, segue almoçando aí, não sai daí não, porque o Bom Dia Notícias volta já com os destaques do nosso jornal impresso digital. Tem as informações do esporte, tem muita coisa ainda. Já já a gente volta com mais notícias para você. Te liga! O gás acabou? Calma, chama a Companhia do Gás, revenda autorizada Ultragás para Erechim e região. Adquira gás de uma revenda autorizada e padronizada, pois é a segurança de sua família que está em jogo. Temos os melhores preços da cidade e estamos aguardando a sua visita. Acabou o gás? Ligue 3522-0203 e 99983-1558 pelo WhatsApp. Companhia do Gás, Rua Espírito Santo 349, esquina com a Maranhão, atrás do Master. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Vem para a Áurea, vem participar do 4º Fustemate, encontro de Fuscas e derivados e o primeiro encontro de carros antigos do município de Áurea, dia 16 e 17 de março, no centro de eventos do município. Traga seu Fusca ou derivado, área de camping, onde se pode se trazer churrasqueira e fazer aquele churrasco, sorteio de diversos brindes, mercado de pulgas, praça de alimentação e diversas atrações durante o evento. Participe nos dias 16 e 17 de março, no Centro de Eventos de Áurea, do 4º Fustemate e primeiro encontro de carros antigos. Ô mãe, ficou sabendo que vão botar aquelas internet rápida, aquelas de fibra ótica aqui pra nós, sabe? Quem me contou foi o Piá que trabalha na Creral, mas nem conta pra ninguém. Sim, que nem a Tete eles têm lá, né? Tu podia ver e pegar, diz que nem é caro, e daí eu consigo mandar os vídeos no grupo da família. Vizinha, vem cá, que tenho uma pra te contar. Tu ficou sabendo que vão instalar aquelas internet rápidas da Creral aqui de nós? Mãe, que tá fofocando ali? Creral Telecom. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erechim, é você, amigo associado, que comemora com a gente. Ao integralizar cota capital, você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo 0 km na Assembleia Geral de 2019. Venha até a Cressol e participe. Cressol Erechim, 20 anos cooperando com você. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana.
Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Quando você pensa em carnaval, o que te vem à mente? O carnaval de Salvador? O carnaval do Rio? Música sertaneja no carnaval de Goiânia? Ou o eletrônico do carnaval de Santa Catarina? E se a gente juntasse tudo isso com muito chopp e caridade? Dia 2 de março, sábado de carnaval, tem chopada beneficente dos amigos no Polo de Cultura. 12 horas de festa, show nacional com MC Guimê, mais 16 atrações. Lounge eletrônico com 12 DJs, lanchonete e restaurante, venda de adereços de carnaval e tá liberados a sua fantasia. Além de tudo isso, você ajuda 2 entidades de Erechim, Cantinho Sublime e Recriando a Vida. O carnaval está de volta a Erechim, melhor e por um bem maior. Ingressos disponíveis na Marcos Calçados. Muito bem, voltamos o nosso intervalo agora com os destaques do nosso jornal Bom Dia Impresso e Digital, edição do fim de semana que está rodando nessa segunda-feira. Quem fala mais pra gente é a repórter Isabel Seabra, editora, jornalista do Bom Dia. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Antes da gente falar os destaques da nossa edição prolongada, Leandro, eu só queria destacar que nesse fim de semana eu participei de uma festa super especial da dona Antonina. Ela completou 100 anos de idade, Leandro. Pensa que dádiva, né? Então eu gostaria de mandar um abraço especial então para a família dela, família que tem familiares em Erebango, Getúlio Vargas, ela mora em Getúlio, sempre mora lá, e eles estiveram reunidos comemorando essa data que com certeza, né, merece muita celebração aí, tá? Muito bem. Então essa matéria já está no nosso site, já está no Facebook também, tá? E no impresso vai sair na edição de amanhã. Uma das mais lidas lá no Facebook, o pessoal tá adorando essa matéria, muito legal, parabéns para ela mesmo. Bom, quais são os destaques? Então. Bom, então na nossa edição prolongada, Leandro, a gente registrou aqui a inauguração da sede própria do CEPERS, né? Ocorreu na sexta-feira à tarde, a Amanda Mendes esteve lá acompanhando e a gente traz os detalhes. Também temos outras matérias, como essa questão da energia renovável, que a empresa Traçado, aqui de Erechim, participa da construção do maior parque eólico da América do Sul. Então vale esse reconhecimento, a gente registra aqui. Também uma matéria aqui do Alan Dias, ele entrevistou uma pessoa que foi vítima, né, de violência aqui na nossa região, Leandro. Então, uma matéria aqui, ó, 5 horas sobre a mira de criminosos. Então, muito bem triste. Tenso mesmo, muito triste. E a questão da ponte de Marcelino, né, a reforma aí, que no trecho de Marcelino, aliás, já está quase concluída, daqui uns dias já vai estar tudo ok. Muito bem, a gente vai começar a mostrar o Bom Dia na parte interna para você. Coluna do Rodrigo Finardi, fim de semana que está de férias, está aproveitando, está assistindo a gente, trouxe como destaque esse fato que aconteceu aqui, lamentável, né? Destaque: enquanto assassinos e homicidas estupradores continuarem sendo tratados como vítimas, os cidadãos de bem continuarão condenados à prisão. Essa é a fala do vereador Renan Sokol, aqui de Erechim, sobre esse fato que vitimou o tio dele, Rogério Sokol, um assalto que acabou em morte. Tem esse e outros destaques. Lembrando que a coluna Pente Fino agora, essa semana, vai ter outro jornalista que vai escrever, Isabel. Isso mesmo. O Igor Miller, então, está à frente desse espaço, né, durante toda a semana, até a próxima semana. E aí a gente vai acompanhando. Na página 3, Leandro, então, uma matéria aqui do Salus Locke. Ele entrevistou esse moço aqui, que é um italiano, esteve em Erechim nesses últimos dias e registrou em um supermercado aqui de Erechim, Leandro, a questão das maçãs, que essas maçãs vêm aí direto da Itália, né? Então, a gente, uma marca, uma qualidade aqui da Itália. Então, ele registrou aqui, os detalhes podem ser conferidos na página 3. Muito legal. Temos mais destaques na 4. Página 4 aqui, então, o comércio protestou, né, contra a morte do empresário no centro. A gente trouxe esse registro aqui da sexta-feira. Também a questão da segurança pública, a Secretaria anuncia pacote de medidas para o sistema prisional, isso a nível de Estado. Na página 5, aquela matéria que a gente havia comentado antes sobre a empresa Traçado, que investe aí no exterior. Essa é uma empresa que está em grandes obras aí, né? Tem crescido bastante, mostrado o crescimento e retornado o crescimento estratégico aqui de Erechim. Bom, olha, multiplataformas do BD, tem os comentários, tem foto, tem os bustos. Aqui, essa foto é bem legal, né? Porque antigamente tinha uma fábrica desses bustos que a gente vê nas praças aqui, tinha uma fábrica aqui em Erechim, esse era o fabricante. Muito legal, bacana, hein? Registrar isso, né? Voltar um pouquinho no passado, né, Leandro? E o
pessoal reconhecer. pode, quem tem foto antiga faz o que para exibir aqui no Multiplataformas? Com certeza, manda para nós, né, Leandro? Seja no Facebook do jornal, também no e-mail jornalismo@jornalbomdia.com.br e com certeza pode parar aqui no impresso. Tem mais destaques? Na página 7, então, a reforma da ponte, que está em fase de conclusão, né, como a gente havia comentado antes. Então, o prefeito de Marcelino Ramos afirmou aí para o Igor, então, que já está na fase de conclusão. Muito bem, a gente segue trazendo mais informação. Bom, e aqui o destaque da capa inaugurada, a nova sede própria do CEPERGS aqui. Fim de semana, dia de caderno Bom Dia Saúde. Quais são os destaques desse caderno? Bem, Leandro, a gente trouxe aqui então uma matéria sobre a importância de evitar a retenção de líquido, uma das matérias. A outra é a luta aí contra a dependência, contra o vício do cigarro, então, né? Algumas dicas. E também a importância de dançar, se movimentar, né? Faz bem para o corpo e para a mente. Muito bem, muito legal, super bacana. O caderno Bom Dia Saúde, que é um dos cadernos mais lidos do Bom Dia no fim de semana. Você fica por ele todos os detalhes. Tem os classificados do Bom Dia para você que está ligado conosco e tem o caso Stephanie, mais um desdobramento deles. Isso, você acompanhou, né, Leandro, junto com a Amanda. Então a gente trouxe aí mais uma matéria falando sobre essa questão dela que reivindica aí essa questão do deslocamento. Ela que tem dificuldade, então, né, limitações, mas que tem o principal, que é a vontade de estudar. Então ela está indo atrás, vocês registraram na outra matéria, e dessa vez, então, ela questiona que a solução teria sido parcial, em razão do local, né, Leandro? Você viu o local, né? Onde foi construída. Arrumaram e não arrumaram a situação, né? Ficou meio assim, dava para ter feito melhor. Talvez ali, ó, a gente sabe, a gente tem que pensar que é o seguinte, é uma pessoa que estava na cadeira de rodas, que nem um dia hoje é um dia chuvoso, né? Ela é o primeiro dia que ela foi realmente para a universidade, e ela já teve que enfrentar agora de manhã essa chuva, né? Então ela teve que andar. E a mãe dela também acompanha, né? Exatamente. Só que a questão é que às vezes a mãe dela é doente, não pode ir junto muitas vezes. Então ela vai ter que enfrentar esse trajeto sozinha, com uma cadeira de rodas. É ruim, é pela rua que ela vai ter que andar. Olha, lamentável esse fato, mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais informações. Bom, tem mais destaques, tem a coluna do Igor Miller e tem informação de geral ali. Qual é o destaque? Isso, aqui a gente trouxe então o posicionamento do Observatório Social aqui de Erechim em relação ao tratamento do esgoto, né? Então eles trazem alguns apontamentos, resgatam um pouquinho de como é que está esse andamento todo, a gente também segue acompanhando, né, Leandro? Torcendo para que realmente seja implantado esse tratamento aqui em Erechim, que é, sem dúvida, essencial. E também o registro aqui do deputado Paparico, então, que apoiou a mobilização aí no outro fim de semana. Muito bem, a ligação importante aí. Tem mais destaques, as variedades que o pessoal gosta e essa matéria que está chamando muita atenção, nós seguido comentamos sobre, ainda que a Polícia Civil fez uma operação na semana passada, a Operação Cravo, prendeu 5 ou 6 criminosos envolvidos nesse fato e o Alan Dias conversou com as vítimas. Exatamente, traz aqui detalhes desses momentos de terror, literalmente, né, que foram enfrentados, e aí os detalhes podem ser conferidos aqui na página 15. E o destaque é das vítimas 5 horas sobre a mira de revólveres. Os criminosos comiam, praticamente dormiam, levavam o carro, faziam tudo sobre a mira das famílias, né, do interior. Lamentável. O pessoal mora no interior para ficar tranquilo, né? E acaba passando por isso. Bom, tem mais destaques para quem tá ligado com a gente. O esporte, que é daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Lembrando, no site tem mais, Isabel. Com certeza, jornalbomdia.com.br. Também tem o Facebook do jornal. Acessa lá, fica bem informado. Deixa uma mensagem para nós, né, Leandro? Uma sugestão de pauta é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Isabel. Boa semana. Para nós. Agora a gente vai trazer o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. Te liga porque opinião você também vê aqui. Eu vou retomar um pouco do que eu escrevi nesse final de semana, que saiu na minha coluna, que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo e também com os nossos problemas diários enfrentados aí em Erechim e região, né? Na base de todas as nossas dificuldades, né, quase todas elas, eu diria, nas nossas maiores demandas, acesso asfáltico, hospital, saúde, segurança pública, né, educação, está, quer dizer, a ineficiência do governo. Quer dizer, a falta, né, a presença aí do governo de ser mais efetivo naquilo que ele está fazendo. Quer dizer, por mais que a gente tenha um entendimento de que o Estado seja isso ou aquilo, independente da questão política, hoje a estrutura, do jeito que está montada, né, e a maneira como os municípios, como é feita a arrecadação de recursos centralizada no governo federal,
na maior parte, na segunda maior parte no estado e a menor fatia no município, isso causa uma série de problemas, né, para os municípios e uma série de dificuldades que os municípios não conseguem enfrentar. Ou seja, o recurso todo vai para a União, mas na verdade a necessidade está no município, aonde vem menos recurso, né? E hoje, as grandes dificuldades aqui, para falar da região agora, com relação ao Estado, né, a gente vê a completa indiferença, né, por parte dos governos, tanto estadual quanto federal, nessas questões prioritárias, né, de Erechim e região. Quer dizer, ontem fui para o interior aí e a Transbrasiliana ainda continua sendo uma estrada de chão batido, de pedra, quer dizer, fundamental para o escoamento agrícola e também poderia ser para o transporte de cargas na região sul aqui. Quer dizer, as coisas não andam e, para finalizar, cadê toda aquela montoeira de deputado estadual, né, os deputados federais que fizeram votos aqui? Cadê esse pessoal agora? Quer dizer, a região não optou por ninguém daqui, agora esses votos pulverizados Brasil afora, cadê esse pessoal? Eles vão agora lutar pelas nossas necessidades, pelas nossas demandas? É isso aí. A gente segue o nosso Bom Dia Notícias para falar para você agora de uma atitude muito legal que está acontecendo em Aratiba, aqui na região do Alto Uruguai. O município está promovendo a limpeza de rios e lagos da cidade. Tudo isso para deixar os espaços aí melhores, sem aquele mau cheiro, né? Também sem aquela poluição. E vale lembrar também, a gente pedir aqui a conscientização dos moradores para que mantenham esses locais limpos. Uma bela iniciativa a partir de agora no Bom Dia Notícias. Uma atitude que traz benefícios aos moradores e ao meio ambiente. O desassoreamento ou simplesmente a limpeza no fundo dos rios Novo e Agulha está sendo realizado em Aratiba. O pedido feito por munícipes começou em janeiro deste ano e tem como principal objetivo evitar o alagamento provocado por chuvas intensas e contínuas. A limpeza é licenciada por um decreto estadual. Isso é um projeto da nossa administração de desassoreamento dos rios, né? É um pedido já da nossa população. A gente também tem um projeto que é muito grande sobre o saneamento básico, que já está pronto, está na fase de captação de recursos, e porque esse desassoreamento também vai ajudar na saúde. É uma limpeza que faz com que o rio escoe mais ainda. Esse desassoreamento dos rios ajudou a muitas pessoas, os alagamentos, que tinha muita, quando o rio chovia demais, tinha muito alagamento, né? E até problemas de saúde, coisa. Isso está resolvido, é um anseio que a população pedia há muito tempo e hoje se concretizou. Em virtude de muitas vezes, quando dá bastante chuva, enchente, ela alaga certos lugares e a população está até com receio muitas vezes, porque tem casas, você pode ver, tem casas próximas do rio, e a gente, atendendo a população, a gente fez esse trabalho para, além de cultivar um pouco a nossa natureza, para fazer um serviço que é onde dá garantia para a nossa sociedade também. Além da limpeza dos rios, a campanha Lago Limpo vai ocorrer no próximo mês, tendo a participação da população e da Defesa Civil em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. O lixo seco será encaminhado para a reciclagem. E então a gente vai formar equipes, né, com embarcações e também com a população aqui de Aratiba, né? Por isso a gente convida a todos. E essas equipes, então, vão fazer o recolhimento do lixo às margens do rio e também às margens do lago. Olha, a gente agora vai voltar a falar para você de um problema que tinha atingido muitas famílias aqui na região do Alto Uruguai. Olha, a Rio Grande Energia novamente prestou esclarecimentos para entidades e representantes de várias empresas aqui de Erechim sobre a questão da falta de energia, principalmente em propriedades e indústrias. O encontro aconteceu na última quinta-feira, na manhã da última quinta-feira, na Câmara de Vereadores aqui de Erechim. Te liga! O encontro entre lideranças ocorreu na Câmara de Vereadores de Erechim. Participaram representantes da Sultraf, AMAL, ACIE, além de vereadores de Erechim. Durante quase 2 horas, eles cobraram explicações de representantes da Rio Grande Energia, a RGE, sobre a sequência de falta de energia em várias cidades da região.
situação que tem prejudicado principalmente produtores rurais e indústrias. De acordo com representantes da RGE, um plano de ação já está sendo realizado. O documento ainda não tem prazo para ser entregue. A concessionária também ressaltou investimentos feitos na linha de transmissão em todas as cidades do Alto Uruguai. Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a Caliandra Alves Dias, as informações para você da área esportiva, fim de semana movimentado. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Bastante movimentado e mais uma derrota aqui do Ipiranga, que na semana passada eles falaram que deveriam ligar o sinal de alerta, mas parece que esse sinal de alerta não funcionou lá em Criciúmal. Muito bem, o Tupi perdeu por 2-0, a gente vai mostrar os gols e já a Caliandra vai comentar sobre essa partida, hein? Te liga aí, veja como foi a derrota do Ipiranga, é a segunda na competição, o time de Erechim que ainda não conseguiu vencer. O Ipiranga sofreu a sua segunda derrota e segue sem vencer na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de 2019. Dessa vez, o time de Erechim foi a Criciúmal e perdeu para o Tupi por 2-0. O Canarinho até tentou, mas o time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa com o Baiano. O segundo gol do time da casa veio no segundo tempo, em uma marcação de pênalti, que foi batido por Carioca e convertido. Foi atuação ruim, vocês entendem de futebol, nada que eu diga que hoje vai mudar a atuação ruim. No segundo tempo, ela, como eu falei, ela foi boa, se nós avaliarmos que a gente pressionou o Tupi, mas nós não criamos oportunidade de gol, não teve defesa do goleiro, tipo o goleiro sair como eleito o melhor em campo, algo assim, não teve nada disso, né? É muito preocupante sim a atuação, e eu tenho uma ideia assim do que está acontecendo, mas aí a gente reúne, né, internamente com a direção e resolve o que fazer. E novamente, Círio, a derrota começou no detalhe, na falha de novo. Esse é o problema, né? Os números não tem como contestar, né? Nós em 3 jogos nós tomamos 5 gols e fizemos 1. Então não é a defesa, não é o ataque, é o conjunto da equipe, é o jeito da equipe de jogar que não está funcionando. As peças não estão funcionando, né? Então isso sim, a gente tem que internamente conversar para resolver. O Ipiranga agora tem 3 dias para se preparar para a próxima partida, quando volta ao Colosso da Lagoa para enfrentar o lanterna da competição, a equipe do União Frederiquense. A partida ocorre na quarta-feira e está agendada para as 8 da noite. Muito bem, Caliandra. Olha, o próprio Círio Quadros, a gente viu na entrevista aí, disse, né, a gente viu a imagem, disse que foi mais ou menos um erro coletivo de todo o time. Mais uma vez ele fala em erro coletivo, né? Em erro coletivo. É o mesmo discurso que o Márcio no ano passado, repetindo, né? Mas é isso que eu quero te pedir, porque ele também falou uma questão aí, são problemas internos do time. O que tu acha que pode estar acontecendo no time do Ipiranga? Olha, de problemas internos, a gente aí, o pessoal deve saber que o próprio goleiro Grit pediu para sair do Ipiranga, então essa notícia circulou ontem no grupo da imprensa, né? Segundo a assessoria de imprensa do Ipiranga, ele deve ficar até o David acabar aí se recuperando de uma lesão que ele teve no jogo da Copa do Brasil. Problemas internos eu acho que é mais em relação, não vamos falar assim de confiança do grupo, porque a gente sabe que ali do grupo do Ipiranga tem 2 ou 3 que se salvam, porque o resto são jogadores que ainda devem entrar em ritmo, e assim, dos problemas internos que eu acho que é muito ligado a algumas pessoas que querem escalar o time sem ser o Círio Quadros, da mesma forma que era no ano passado em relação a algumas partidas. A gente sabe, a gente conhece as pessoas que estão ali dentro e que muitas vezes acabam acompanhando o grupo, o treino do Ipiranga e até mesmo, né, estando ali embaixo quando são os jogos aqui no Colosso da Lagoa. Então, eu acho que são algumas interferências que acabam culminando nesse tipo de derrota, principalmente interferência de pessoas ligadas ao próprio Ipiranga, de querer escalar o time, sendo que quem conhece os jogadores é o próprio Círio. Então, eu acho que o próprio Adilson aí pode conversar com eles, né, o Adilson que está sempre acompanhando os treinos do Ipiranga, né, ele sabe também quem são as pessoas que querem muitas vezes escalar. E a gente sabe também que o grupo do Ipiranga,
muitas vezes é escalado pela camaradagem. Então, enquanto a camaradagem existir, o Ipiranga não vai vencer. E a gente sabe disso, ocorreu no ano passado, então é bom aí ficar o sinal de alerta para o Ipiranga nessa temporada. A gente vai ver agora a tabela da divisão de acesso, como é que fica o Ipiranga e a situação do time de Erechim, que talvez é a mais complicada. Não, talvez não, é a certeza, é a mais complicada. Porque a gente vê o União Frederiquense na lanterna, mas o time de Frederico, que é o próximo adversário... Tem um jogo a menos. Exatamente. Eles não estrearam ali no domingo, que foi dia 17, e agora na quarta-feira, às 8 horas da noite, é o confronto direto com o Ipiranga, que é 7º colocado, com o União Frederiquense. Então, assim, o Ipiranga tem menos 5 gols. E já que o União tem menos 3. É a pior zaga do campeonato. As duas. Exatamente. Né? Com mais gols sofridos é o União e o Ipiranga. Então, assim, caso o União vença, vai jogar o Ipiranga para a 8ª posição. Então, o Ipiranga tem que vencer esse jogo aqui e torcer aqui para uma derrota do São Borja, que vai ter como adversário... Vamos passar na próxima fase ali, Marcão, pode subir para cima. Isso, na quarta rodada, o São Borja vai enfrentar... Baixa aqui um pouquinho. Pra cima. O São Borja vai enfrentar o Glória de Vacaria, que atualmente é o líder da competição. Ou seja, é uma pedreira, né? É uma pedreira pro próprio São Borja. Em casa. Em casa. E dentro de casa, a gente sabe que o Glória é muito forte. Então, assim, antes da divisão de acesso começar, nós falamos que esse grupo aqui do Ipiranga é o mesmo grupo que o Ipiranga enfrentou ano passado. Só que de nada adianta conhecer os adversários aqui se a forma de jogar do Ipiranga mudou. Porque ano passado o Ipiranga começou muito bem a divisão de acesso. Foi líder. Perdeu apenas, acho que, um jogo dentro de casa. Só que esse ano é uma competição totalmente reversa. O Ipiranga trocou muitas peças e os outros times mudaram pouco. Principalmente por causa do setor financeiro dos times. Se a situação do... Vamos falar assim, do grupo aqui do Ipiranga, Leandro, quem que tu acha que tem um nome mais expressivo? Olha, com certeza é o próprio Ipiranga, né? Que é o destaque, talvez ali, vamos dar um exemplo, Passo Fundo já esteve na primeira divisão, Glória, né? São dois grandes times aqui. Aqui do grupo do Ipiranga, o que tem um nome mais forte é o próprio Ipiranga. Só que tu imagina que uma folha salarial do Ipiranga, que tem um nome mais ou menos, não consegue contratar grandes jogadores? Imagina os outros times. Exatamente. E aí a gente vê um Glória, um Passo Fundo que recebeu o Grêmio, o Inter em Passo Fundo, jogou bem, né? O Bento aqui, o Esportivo, que também já foi um time de Série A e acabou caindo nos últimos anos, não conseguiu se reerguer. E o próprio Igrejinha também. De todos os times aqui, eu acho que o único que não jogou uma Série A foi o Tupi de Criciúmal. Exato. O resto jogou Série A do Gauchão. Então, assim, o Ipiranga tem que ligar o sinal de alerta, porque se perder aqui... Eu acho que não tem força para ganhar dos outros e talvez possa cair para uma terceirona. Até porque hoje nós estamos aqui, vamos subir mais um pouquinho, Marcão, vamos voltar para a rodada passada, que é a rodada dos gols. Nós tivemos a terceira rodada, são 7 rodadas. Isso identifica o quê? Que nós estamos exatamente na metade dessa competição. Né? Agora o Ipiranga não pode mais perder. Se quer para a fase mata-mata, não pode mais perder. Exatamente. Bom, como é que ficaram os outros jogos dessa competição, Caliandra? Vamos o Glória aqui, que venceu o Esportivo por 3-1. Segue líder, né? Segue líder com 7 pontos garantidos, um aproveitamento de 77,8%. Vamos baixar aqui um pouquinho, Marcão. O Tupi, que venceu o Ipiranga. E aqui tivemos jogos adiados, que é... O Farroupilha. O Farroupilha contra o Guarani, que é do outro grupo. Aqui o União Frederiquense, que seria essa primeira rodada do União, que ele acabou não jogando, contra o São Borja, que ficou para o dia 6 de março. E aqui outra definição é do grupo A. Muito bem, nós temos outros jogos também que tivemos aqui, né? Como você falou aí, o União perdeu para o Igrejinha por 2-0, partida que aconteceu no dia 24 também. E lá na Pé da Montanha, lá da Série A, que é a Série A já, é o Bagé também perdeu. O Bagé perdeu. O Bagé do Márcio Nunes está ruim, hein? Complicadinho. Bom, vamos falar do dupla Grenal, vamos para outra tabela, porque é o seguinte, vamos voltar aqui, como é que o Grêmio joga hoje, Caliandra? O Grêmio joga hoje às 8 horas da noite. Mas o Inter, que estava na lanterna nas primeiras 2 rodadas, o Fernando tá chegando, hein? Tá chegando o Colorado. Tá chegando aqui, um pontinho de diferença, né? Mas aqui a gente também vê aqui em relação ao saldo de gols, então tem bastante diferença do saldo de gols do Grêmio e do Inter. O Grêmio aqui está com saldo positivo de 20 e o Inter aqui está com saldo de 2. O Grêmio atualmente tem 81% de aproveitamento, o Internacional 66,7%. O Inter que venceu ontem o Avenida com gol do Serafione, né? Então aí o Inter com 16 pontos e está chegando perto do Grêmio. Se o Grêmio empatar hoje ou até mesmo perder, na próxima rodada talvez o Inter já assuma a liderança da competição. E
E outros jogos, como é que foi a situação? Bom, aqui temos o Aimoré, que esse ano tá muito bem, né? Se ajeitou depois que subiu para a Série A. Goleou aqui o Novo Hamburgo em um clássico que ontem ocorreu no Cristo Rei, 4-2. Tivemos a vitória do Caxias por 2-0 diante do Pelotas. E vamos baixar aqui, Marcão. E no dia 26... Isso, tem hoje, tem hoje, né? O São José e Brasil. E também ontem tivemos aqui uma vitória do São Luís contra o Juventude dentro de Caxias, né? Então aqui o São Luís, que momentaneamente está na 7ª posição, aí acabou vencendo o Juventude e olha... Uma vitória bastante expressiva do São Luís, né? Porque a gente já vê o São Luís chegando a 11, enquanto, por exemplo, o primeiro rebaixado, que é o Brasil de Pelotas, né? O Grêmio Esportivo Brasil, tá com 4, né? A gente já vê ali um distanciamento na Série A, né? Dos principais que vão classificar, dos 8 primeiros classificados. E a gente vê aqui que realmente vai se apontando que Brasil de Pelotas, time da Série B do Campeonato Gaúcho, que é a Série B do Brasileiro, vai cair. Na verdade. Não, série B ainda. Quem tá na Série C é o Juventude. Vai cair para a divisão de acesso no ano que vem. O que seja, se o Ipiranga ficar no acesso, vai piorar ainda mais a situação, hein? E se cair no grupo do Ipiranga, vai... E o Veranópolis também tá caindo, tá com apenas 3 pontos aí. Olha, tá complicada a situação dos times lá de Veranópolis e o Brasil de Pelotas. Olha, Caliandra, bom, falamos de esporte, agora vamos falar de rally. Amanhã você vai trazer uma matéria do fim de semana, foi de treino aqui em Erechim? Foi de treino, Training Day, que reuniu aí grandes competidores do Brasil que estão aquecendo os carros para as competições que devem ser realizadas aí nos próximos dias. E eu andei num carro, Leandro, olha, maravilhoso, foi bastante emocionante, né, porque foi a primeira vez que tu já andou num carro de rally? Eu ainda não andei no carro de rally. É muito bacana, eu falei pro Fernando que, olha, eu competiria muito fácil, porque é muito maravilhoso, uma sensação bastante de adrenalina, e amanhã a gente vai trazer aí como que foi o primeiro treino que foi realizado aqui em Erechim, que já em maio, né, junho aí vai ter o rally aqui de Erechim. Olha, muito legal, uma reportagem especial que a gente fez, quero agradecer ao Edson Castro, que nos deu o apoio aí. Todo o suporte, né, conversou conosco também. Pra gente conseguir trazer as informações completas desse treino. Tá com pista nova aqui em Erechim. Pista nova e olha, os dois pilotos que nós conversamos aí, que vão participar da matéria, eles falaram que ficou um pouquinho mais complicado, né, porque teve bastante curva. O primeiro carro que participou aí do treino acabou capotando, então assim, os pilotos tiveram que ter uma atenção redobrada durante esse trajeto. A gente tem imagens desse capotamento, vai botar para você no ar a partir de agora. O pessoal fez a imagem e mandou para nós desse capotamento. O carro aí é do piloto Alan Campos. De acordo com a direção do treino, ele não ficou ferido. E fatos como esse daí que a gente viu são comuns nesse tipo de rally, a proteção do piloto dentro do carro. O carro é preparado para esse tipo de coisa aí. E tem bastante segurança, né? A gente coloca o capacete, a gente coloca um protetor de coluna, né? Então você foi paramentar. Sim, tem mais os cintos dentro do carro, então assim, é totalmente seguro para os pilotos e para os próprios navegadores que estão aí acompanhando os pilotos. Ainda aproveitando, tá falando do caso do Alan Campos, ele já vai competir o Campeonato Gaúcho com esse carro aí e disse que já está pronto, viu? Passou pela oficina, Marcão, e já está pronto para competir de volta para o Campeonato Gaúcho, que começa em breve aí da categoria de rally. Este ano, rally que acontece quando, Caliana? É no meio de maio. No meio de maio, né? Ali pelo dia 5, 6, se não me engano. Exatamente, você vai conferir todos os detalhes aqui pela TV Bom Dia, que no ano passado transmitiu as provas. Vamos ver se esse ano a gente brilha de novo e vai trazer mais informações. Bom, vamos ficar aguardando a tua matéria. Por hoje são esses os destaques do esporte, Caliandra. São esses, nós voltamos amanhã aí com o fechamento da rodada do Gauchão. O pessoal me lembrou aqui que você não falou do Atlântico ainda. Ah, é verdade, a gente estava esquecendo. A gente esqueceu disso, né? O Atlântico também perdeu para o Joaçaba em um amistoso que foi realizado no sábado lá em Santa Catarina. E agora o jogo de volta aí do amistoso vai ser na quinta-feira, aqui no Caldeirão do Galo, também às 8 horas. Então aí o Atlântico que está se preparando para a Supercopa, que vai aí ter como campeão, vai garantir vaga na Libertadores da América. Então vamos ver se esse ano o Atlântico vai, né? Porque ano passado perdeu para a final, então vamos ver se esse ano vai. Amanhã tem novidade do futsal, tem destaques da Liga Gaúcha, você vai saber todos os detalhes com a Caliandra. Obrigado, viu, Caliandra? Obrigada e até amanhã. Agora tá chegando a previsão do tempo para você. Veja como fica o clima no dia de hoje. Não pare de chover não, hein? Te liga!
Fortes áreas de instabilidade vão continuar atuando em praticamente toda a região sul do Brasil nesta segunda-feira. Apenas o extremo sul gaúcho deve amanhecer o dia com chuviscos que devem se estender ao longo da tarde e da noite. Mas o alerta permanece para temporais em toda a faixa azul escura do mapa, que pode ter chuva muito volumosa com transtornos à população. Em áreas do extremo sul do estado do Paraná e extremo norte do estado de Santa Catarina, o dia também fica muito instável, intercala alguns períodos de sol e pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora. A chuva deve acontecer apenas a partir da tarde em áreas do centro-norte do estado de Curitiba, incluindo a região de Londrina, e também sobre áreas do leste do estado, incluindo a capital Curitiba. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus, 22 graus em Florianópolis, máxima de 30 graus em Curitiba e 24 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Lembrar que amanhã, a partir do horário do meio-dia, a gente volta com muitas notícias e muita informação para você. Olha, tudo de bom, tudo de especial, muita coisa boa na sua semana, tá? Lembrando que você pode rever esse programa no nosso site www.tvbomdia.com. Valeu, galera, até amanhã, tchau, tchau.